Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís do canal História na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar de Renan França. É um youtuber de direita que começou recentemente, já está com 20 mil seguidores no canal dele. E esse é o grande problema hoje do Brasil. O progressismo, juntamente com a esquerda, está perdendo a guerra para os youtubers de direita, que tem muito mais seguidores, não é, do que os canais progressistas e de esquerda. Não é? Nós estamos tentando chegar perto deles, mas é muito difícil, porque eles atraem muito mais gente. Tá? Esse Renan França, ele fala que o Brasil foi, nos últimos 30 anos, foi governado pela esquerda. Eu não lembro de 30 anos de governo de esquerda, porque Fernando Henrique Cardoso nunca foi de esquerda, não é? Fernando Collor de Mello também nunca foi de esquerda. Itamar Franco, pouco menos. Não é? Fernando Henrique privatizou mais de 100 estatais, né? Criou o verdadeiro escândalo chamado Privataria Tucana. Não é? O Brasil foi governado por um governo de esquerda por 8 anos do governo Lula e 6 anos do governo Dilma. Aliás, 5 anos e meio, né, do governo Dilma. 13 anos e meio de governo de esquerda. Tá? E teve um grande avanço social no país. Isso os números mostram e a própria história mostra também. Tá? E aí ele fala do Sérgio Moro. Diz que o Sérgio Moro agora é de esquerda. Sérgio Moro é de extrema direita. Isso é sinal que essa direita boçal, elas não sabem diferenciar o que é esquerda e o que é direita. Né? Imaginem se perguntarem para eles o que é neoliberalismo e o que é comunismo. Aí eles se embananam tudo e não conseguem responder as perguntas, tá? Sérgio Moro é de extrema direita, ele é filho de militar, o pai dele foi fundador do PSDB, né? E Sérgio Moro ajudou e muito contribuiu para a eleição de Jair Bolsonaro, tá? Critica, né, a decisão do Supremo que tirou a autoridade de Abraham Weintraub, ministro da Deseducação, de nomear reitores, não é? Porque ele acha que o ministro tem que ter o direito de eleger reitores, de nomear reitores. A universidade pública, a universidade ela é autônoma, e ela escolhe seus reitores através de eleição direta dentro da universidade, tá? Então elege-se geralmente quem tem mais carisma, quem tem mais respeito dentro da universidade e existe uma autonomia dentro da universidade. O que eles queriam fazer? Encher de bolsonaristas para começar a perseguir professores, perseguir alunos, perseguir pessoas que não têm a ideologia deles, né? Aliás, eles dizem que as universidades são de direita, de esquerda, né? Cheia de esquerdopata, né? Se a universidade fosse de esquerda, né? Se formassem professores de esquerda, Jair Bolsonaro não teria sido eleito presidente, né? Isso é um claro sinal de que a sociedade brasileira não é influenciada pela esquerda. Não é? Ela tem uma parcela da esquerda, mas também tem uma parcela da direita, tem uma parcela do odioso conservadorismo de extrema direita também, tá? Que está aparecendo agora, que de forma violenta age diferente do que eram os governos passados. A gente não tinha esses conflitos no governo Fernando Henrique, não tivemos esses conflitos no governo Lula, não tivemos esses conflitos no governo Dilma, não tivemos esses conflitos no governo Sarney, e esses conflitos nós só estamos tendo num governo que não tem vínculo nenhum com a democracia e sim com o autoritarismo, tá? Ele critica o STF pela a ação do Alexandre de Moraes da busca e apreensão em 29, né, lares, né, onde foi buscado os propagadores do gabinete do ódio de fake news. Né? A direita historicamente vive através de promulgação de mentiras.
não é? E eles sabem para quem mandam as mentiras, porque eles pesquisam, inclusive, né, o perfil da pessoa no Facebook, não é? No Facebook que é aberto, eles têm acesso a isso, não é? Quando uma pessoa é uma pessoa que tem pouca cultura ou uma pessoa que é de matriz neopentecostal, eles mandam as mensagens de mentiras do WhatsApp para a pessoa acreditar. Quando a pessoa é de esquerda ou a pessoa é bem instruída, eles não mandam as mensagens porque sabem que as mensagens não colam, né? Como a chamada mamadeira, né? Ou o kit gay, né? Que jamais pegaria na mente de uma pessoa bem instruída. Só na pessoa mal informada é que um tipo de mentira dessa entra na cabeça e a pessoa passa a acreditar, tá? Deputado, ele disse que deputado não tem que apresentar lei. A função do deputado é essa, apresentar projetos de lei, né, de preferência para que melhore a vida da classe trabalhadora e da classe mais necessitada, né, e fiscalizar o executivo, as ações do executivo. Essa é a função de um deputado federal, né? Ele diz que os deputados têm que se concentrar mais em proteger o presidente, não é? Em questionar a questão das fake news. Todo mundo sabe que esse governo foi eleito por uma série de mentiras propagadas pelo WhatsApp, né? E o WhatsApp não é uma fonte segura de informação porque ele não tem a fonte da onde veio a informação, não é? Então é uma fonte insegura de informação. O WhatsApp não é confiável, ele serve mais para a comunicação de grupos, mas não para informações de cunho político, social ou até de cunho informativo geral, né? O WhatsApp não serve para isso porque ele não tem a fonte da onde foi tirada aquela notícia, né? Ele ataca a esquerda, né? Como sempre, o bolsonarista, eles atacam a esquerda. Ele não sabe nem o que é a esquerda, né? Provavelmente ele acha que a esquerda come gente, né? Comunista come criancinha, né? E quem comia criancinha na década de 70 era padre, não era comunista, não é? Ele ataca a esquerda porque a esquerda coloca assessores nos seus gabinetes e apresenta vários projetos, não é? Na verdade, eu vou deixar vários links aí de como trabalha a direita e como trabalha a esquerda no Congresso Nacional, né? A humilhação que sofre a direita pela falta de capacidade intelectual que os deputados possuem, né? Eles são facilmente engolidos pelos deputados de esquerda que são muito mais preparados, tá? É uma exigência, né? Para ser de esquerda você tem que estudar. Para ser de direita você basta ser grosseiro, né? Historicamente você tem que ser grosseiro, né? Você nega a cultura, né? Como Abraham Weintraub nega a filosofia, nega a antropologia, nega a sociologia, que são 3 disciplinas que ajudam na formação do senso crítico do cidadão. E ele não quer, né, que a classe trabalhadora brasileira tenha senso crítico. Por quê? Porque ela tem que dizer sim, senhor e não, senhor, aprender a fazer conta, ler e escrever. Senso crítico não, porque com senso crítico a sociedade se torna perigosa. Diz que as boas obras do governo têm que ser divulgadas. Que boas obras que o governo fez até agora? Qual foi a obra? Né, que eu não me lembro. A não ser a reforma da Previdência que condenou os brasileiros a nunca mais se aposentarem. Não é? Qual foi a obra que esse governo fez até agora? Não é? E aí ele fala que tem que divulgar as boas obras do governo. Qual foi a obra que Jair Bolsonaro fez quanto presidente da República em 1 ano e meio de governo? Não é? Aliás, ele mostra claramente para quem governa, tanto que nunca se reuniu com líderes sindicais, com lideranças comunitárias, com lideranças de indígenas, só se reúne com lideranças empresariais, né? Inclusive, ontem ele disse, né, que para um grupo de empresários que ele era funcionário deles. Ele era funcionário deles, né? E trabalhava para eles, né? Não para a classe trabalhadora, a classe mais necessitada, a classe que precisa mais de equidade no país, não é? Que o governo não olha.
ele defende a Sarah Winter, né? A terrorista que treinou na Ucrânia com os nazistas ucranianos, né? E que está presa agora. Por quê? Porque ela ameaçou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela ameaçou de briga, de infernizar a vida, de infernizar tanto o ministro que para ele sair. O objetivo desses chamado 300, que agora foi desmantelado pelo Supremo Tribunal Federal, é pressionar tanto os ministros do STF que eles saiam e o Bolsonaro consiga colocar ministros do seu gosto, ministros que tenham vinculação com o seu modelo de governar, conservadores, de extrema direita, né, e vinculado com o governo, tá? E ela é uma terrorista, né? Ela ameaça, né, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou ofende, ou xinga, ou chama para a briga, né? Se posa em fotos com armas, né? Teve treinamento nazista na Ucrânia, né? Ela já deveria estar presa há muito tempo, né? Não estava presa ainda por benevolência do Supremo Tribunal Federal, né? Que o lugar dela é na cadeia, porque ela não é uma pessoa sociável para estar em sociedade. Tanto ela quanto aquele outro que foi preso, que cuspiu numa enfermeira que estava fazendo um protesto pacífico, não é? Agressor de mulher, o covarde, não é? É típico desses 300 que foram desmantelados pelo Supremo Tribunal Federal, né? Pelas investigações, pela Polícia Federal e pela Polícia do Distrito Federal. Ok, pessoal? Essa foi a minha participação. Até a próxima.